Olá, seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Eu quero propor, a partir deste vídeo, tratar sobre algumas parábolas de Jesus. Quando a gente fala em parábola, muitas vezes a gente não tem uma ideia adequada. Algumas pessoas ficam preocupadas se uma parábola ou outra é verdadeira ou não. Acontece que todo o oriental ele não fazia esse tipo de pergunta, porque é uma pergunta de menor importância, até por causa de que cada um contava com um tipo de objetivo. E quando a gente vem até os evangelhos, a gente vai observar qual é o objetivo de Jesus quando ele cita uma parábola. A parábola nada mais é do que uma comparação, ou seja, é uma historieta que transmite uma lição. Há uma discussão se uma parábola pode conter mais de uma lição ou não. Eu não vou entrar no mérito, é pano para manga. Mas em cada uma delas eu consigo, vou dizer assim, observando alguns processos de interpretação, tirar ou extrair uma lição direta do próprio texto e evitando assim colocar uma ideia ou um insight, como nós chamamos atualmente, que é uma boa ideia no texto. A ideia pode ser boa, mas se não estiver no texto e não for proveniente dele, não tem serventia nenhuma para as pessoas, porque o importante mesmo é a mensagem de Deus, a gente saber qual é, digamos assim, não a ideia central apenas, mas a lição que nós vamos extrair de cada uma das parábolas contadas por Jesus. Eu quero propor aqui algo de uma forma, a princípio, negativa. Eu vou falar um erro que a gente deve evitar e depois vou mostrar de forma positiva, e vai ser inúmeras vezes, como a gente pode, vou dizer assim, absorver mais de cada parábola contada por Jesus. Vamos ao erro. Eu deixei de uma forma proposital, no capítulo 25 de Mateus, porque esta parábola, chamada das 10 virgens, diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram sensatas, digo, insensatas, e 5 prudentes. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite contigo. Como eu disse, vai até o versículo 13. Eu vou evitar de ler o restante, mas você poderá fazer. Basta tão somente dar uma pausa nesse vídeo, ler o versículo 4 em diante, e quando chegar até o 13, você pode voltar a clicar e assim continuar assistindo o vídeo. Feito isto, a gente vai então observar que um erro é tentar alegorizar quando a gente é, projeta uma ideia, ou seja, dá um sentido a alguns aspectos do texto, quando na verdade não condiz com o próprio texto, como este aqui. Observe que no versículo 3 menciona que as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. Eu estou destacando aqui o termo azeite. Aí a pessoa, na tentativa de dar um sentido espiritual mais profundo ao texto, impõe sobre o texto as suas ideias, os seus insights. E muitas vezes eu ouvi pregadores da palavra de Deus dizendo que o azeite que as insensatas não levaram era o Espírito Santo. Ou seja, elas dormiram no ponto, elas bobearam e não tiveram, portanto, o Espírito Santo, e, por fim, o desfecho, eles vão falar que foi o pior possível.
porque o noivo voltou e pegou todo mundo desprevenido, etc e tal. Ora, dentro da parábola em questão, azeite significa azeite mesmo. Não tem um outro significado, não tem um outro sentido. A gente não tem essa quando diz assim, a gente não pode ter essa atitude de trazer coisas novas, coisas da nossa cabeça, que muitas vezes são coisas até que a gente cansa de ouvir e, portanto, são tão repetidas, e a gente acaba achando que seja uma verdade e colocando no texto. Este é um exemplo clássico de um erro grosseiro que muitos cometem. Eu queria dizer aqui, com toda honestidade, que alguns poucos cometem, mas infelizmente muitos cometem. E grande parte das parábolas escutadas são alegorizadas, ou seja, tentam espiritualizar de tal modo que dão um sentido mais profundo, mas que não são extraídos do próprio texto. Então, qual é o primeiro erro a ser evitado? Eu começo de uma forma negativa, mas não vou permanecer negativamente falando. O primeiro erro a primeira coisa a ser evitada é alegorizar a parábola. Agora, eu tenho que fazer uma ressalva. Existe parábola que é alegórica. Desta forma, você vai ter que ver o estilo da parábola, identificou que é uma alegoria, aí você vai usar princípios de interpretação para a alegoria. Cada tipo, não estou me referindo à parábola apenas, cada tipo de texto, de gênero literário, você precisa utilizar, vou dizer assim, um método adequado, apropriado. Desta forma, se você lê uma narrativa, você vai ler de uma forma. Se você ler poesia, vai ler de outra forma. Se você ler as epístolas paulinas, você vai ler de uma maneira. E se fazer a leitura dos evangelhos, Marcos, Lucas, João e Mateus, você vai também ler de uma forma diferenciada. O mesmo sucede para o livro de Apocalipse, porque o gênero de Apocalipse é uma literatura apocalíptica que é cheio de simbologia, numerologia, etc. e tal. Então você percebeu já a diversidade literária num único livro, numa coleção de livros, porque a Bíblia é, na verdade, uma biblioteca, é um conjunto de livros e cada livro vai ter o seu gênero específico, tá bom? Dito isto, a gente pode agora falar somente de coisas positivas, assim, coisas que vão poder lhe auxiliar quando você começa a estudar a parábola. Se hoje eu tivesse a oportunidade de traduzir esse termo, como é que eu faria? Eu diria que a parábola nada mais é do que uma ilustração. Isto mesmo, é uma ilustração. Deste modo, ela vai servir como comparação. Repito, eu, Gustavo Luiz, não pergunto, esta parábola é fictícia ou não? Não é conveniente, não é relevante. Eu fico mais preocupado na mensagem, ou seja, na lição que eu preciso assimilar de cada uma das parábolas contadas por Jesus. E a gente precisa, então, ver como era a forma de transmitir, ou seja, usava uma ilustração para ensinar ou mostrar uma lição aos ouvintes. Agora, suponhamos naquela parábola do filho pródigo, porque o filho ele foi para uma região muito distante. Se as pessoas ficassem em torno de conjecturas, tipo assim, eu penso que o filho pródigo ele saiu e passou para a região do Egito e depois ele foi para tal país e passou por aqui, por este caminho, por essa estrada, tal, 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 tal. Gente, toda conjectura nesse sentido não vai nos ajudar em nada, ou seja, conjectura para saber as cidades por onde
o filho pródigo passou, vai afastar cada vez mais a gente da lição pretendida, porque a parábola chamada, entre aspas, e observe esta minha colocação, entre aspas, do filho pródigo, que seria um filho esbanjador, tem uma lição. E se você ficar com essas conjecturas, você vai se afastar cada vez mais da lição pretendida por parte de Jesus, porque quem contou a lição foi o próprio Cristo. Então, você precisa ter essa atitude. Uma outra coisa que você precisa fazer é escutar a parábola ao máximo que você puder. Eu falei escutar. E eu quero sugerir aqui, então, que você leia a parábola em voz alta. Porque toda e qualquer parábola, assim como o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a princípio eles foram escritos, mas para que fossem feitas leituras deles. Isso mesmo. Não é à toa que lá em Apocalipse fala que bem-aventurado é aquele que lê, o indivíduo que leria o teor para as pessoas, para os seus ouvintes, e, de igual forma, bem-aventurado também seria aquelas pessoas que escutariam. Mas a parábola, hoje, ela é lida por mim e por você. Mas, naquele período, a parábola era falada, pronunciada, tem esse elemento da oralidade da parte de Jesus. Imagine só as pessoas ouvindo, parando para ouvir as parábolas contadas por Jesus. Aliás, todos os ensinos de Jesus foram falados assim, e, ou seja, houve esse meio, esse expediente da oralidade. Então, eu quero sugerir que você, claro, faça sua leitura, leia e releia, mas também faça esse exercício. Pegue toda e qualquer parábola que lhe chamar a atenção e comece a fazer a leitura de uma forma pausada, do início ao fim. Faça a leitura em voz alta, não apenas para você atentar em cada palavra, ou seja, atentar para o que você está lendo apenas, não é isto, mas para que você ouça a parábola de uma forma muito especial. Então, escute a parábola o máximo que você puder. Além disto, você precisa identificar os pontos de referência em relação aos primeiros ouvintes, isso mesmo. Eu vou agora para Mateus capítulo 13, vou deixar aqui, do versículo 1 ao versículo 9, tem a parábola do semeador. Imagine só se a pessoa quer alegorizar, e ele diz assim: o semeador aqui é o evangelista Billy Graham. Para quem não sabe, Billy Graham foi um dos maiores evangelistas do seu tempo, um homem de Deus que foi usado para fazer as chamadas cruzadas evangelísticas ao redor do mundo, um pregador da palavra de Deus, um pastor denominado Batista, que em muito contribuiu para a proclamação do evangelho. E alguém com muito apreço pelo saudoso evangelista e pastor Billy Graham, falasse assim: não, esse semeador se refere ao Billy Graham, não está se referindo ao renomado e saudoso reverendo ou pastor Billy Graham. Você não pode dizer, esse semeador aqui é isto, é aquilo outro, ou seja, pegar as ideias que estão fora do texto e tentar projetar no texto. Isto é um erro, é uma falácia. A gente precisa entender, e se você ler, eu vou aqui franquear para você, caso você queira acompanhar nesta versão, caso você não tenha uma Bíblia em mãos, você pode fazer a leitura, do versículo 1 até o 9, até aqui. Do 1 até o 9, que é justamente a parábola do semeador. Feita a leitura da parábola do semeador, você vai perceber que Jesus, que está contando, é identificado como o semeador pela multidão. Ou seja, Jesus conta e eles vão identificar que Jesus é aquele que saiu a semear. Logicamente, o que vem a ser a semente? A semente
seria os ensinos de Jesus. A gente não pode dar outro significado diferente, desconsiderando não apenas a intenção de Jesus ao contar a parábola, porque ele tinha uma lição a ensinar, uma verdade espiritual a revelar àquelas pessoas, mas desconsiderando o auditório, que são os ouvintes. A gente precisa também procurar identificar quem eram os ouvintes da parábola e como eles ouviram o que foi dito. E só dá para identificar ou saber o ponto de referência se identificar os ouvintes. Como eu disse, na alegoria, que é um erro, a não ser se for uma parábola alegórica, busca-se o significado mais profundo. Quando fala assim mais profundo, as pessoas querem lacrar em cima de um texto, e por isso vai criar grandes dificuldades e a gente vai ficar à mercê de cada um no tocante à interpretação. E isso é muito difícil, muito complicado mesmo. Mas qual é a chave, vou dizer assim, da interpretação da parábola? Sem dúvida alguma, é o público-alvo. Por quê? Quando Jesus, no caso específico, ele conta uma parábola, ele está evocando os seus ouvintes a tomar uma decisão. Vez ou outra, eu ouço pregadores, ou já ouvi pregadores em mais de 30 anos de convertidos, dizendo o seguinte: olha, quando você, meu amigo ouvinte, sair deste recinto, antes de deitar a sua cabeça no travesseiro, reflita nessa parábola contada ou explicada, etc. e tal. Ou seja, as pessoas têm uma tendência de empurrar, empurrar, empurrar a decisão da pessoa, mas quando, na verdade, quando Jesus contava uma parábola, ele está evocando, fazendo com que as pessoas tomem uma decisão, e a decisão praticamente é no ato. Vai ter decisão favorável e vai ter decisão contrária. As pessoas que não se manifestam favoravelmente a Jesus, automaticamente está se mostrando desfavorável à pessoa e ao ensino de Jesus, e até mesmo em relação à parábola que foi é, aplicada e que, por sua vez, tinha uma lição específica. A gente precisa também entender que existem modos dentro dos evangelhos, assim, algumas coisas a observar. Uma coisa é a chamada metáfora, quando Jesus fala que ele é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quer dizer que Jesus é a luz mesmo? Tem aqui uma luz aqui em cima? Isso é isso. Então essa luz é Jesus? Claro que não é. Se a luz do mundo é a luz que está ali no fora, no poste, aquela da iluminação pública, que via de regra a gente paga a taxa altíssima para que venha manter a rua iluminada? Não, Jesus não é esse tipo de luz. Mas Jesus usa uma parábola. Da mesma forma, quando ele fala que ele é o sal da terra, digo que nós somos, ele não. Ele diz que nós somos o sal da terra, nós também devemos entender que que nós devemos, então, é, vou dizer assim, retardar o apodrecimento, entre aspas, desse mundo. Porque o sal tinha aquela finalidade de retardar ou evitar o apodrecimento de um alimento, de uma carne, de uma forma mais específica. E esse era o sentido. Então, digamos assim, com os crentes sendo sal na terra, vai ter aquela condição de retardar aquele apodrecimento por conta desse sistema corrupto, isto é, pecaminoso. Jesus vai dizer que ele é a luz do mundo, que ele é isto, que é aquilo outro, e faz uma menção, vós sois a luz do mundo, porque, claro, Jesus ilumina a vida das pessoas, Jesus vai realmente irradiar luz, tá? Mas a gente precisa sempre estar atento o que é metáfora e o que é parábola. Como eu disse, parábola vai ser, via de regra, uma historieta, ou seja, uma ilustração, ou como eu disse anteriormente, uma comparação feita de uma forma específica por Jesus, embora a parábola era um método utilizado por outros mestres em outras épocas também. Mas aqui a gente só está analisando de uma forma mais próxima em relação à pessoa de Cristo. E só vai compreender se você entender a parábola, ou seja,
Qual é a função da parábola? É apelar justamente aos ouvintes, né, falando ao coração, a tomar uma ação, tomar uma decisão. E se a gente agora for para o Evangelho de Lucas, eu vou fazer esse exercício juntamente contigo. Se ficar muito longo, você pode assistir esse vídeo em duas partes, dá uma pausa e depois você continua. Na parábola, em Lucas, aqui são três parábolas contadas por Jesus. Vai ser a partir do versículo de número 11. Aqui isso. Disse-lhe mais: certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres, e a parábola vai continuando de uma forma mais extensa. É uma parábola que é conhecida comumente como a parábola do filho pródigo. Geralmente, nós vamos encontrar nas nossas Bíblias vários subtítulos que não estavam necessariamente que não se encontram nos textos ou nos manuscritos mais antigos. Então, não faziam parte do texto original. É uma forma, claro, dessas pessoas que lidam com a tradução e da parte da editora, de facilitar a leitura dando títulos. E de uma forma convencional, pegou esse título, né? Parábola do filho pródigo, no sentido de ser um filho esbanjador, aquele que gastou, né, todos os seus haveres, né, a herança do pai. Mas acontece que, se a gente notar bem, a gente pode fazer um exercício, ao ler as parábolas, num primeiro momento, é como se tivesse que tapar, né? Você pega uma fita ou um papel e tapa, né? Vou dizer assim, o subtítulo, para ignorar literalmente. Não é que você não vai poder ler posteriormente, mas para você não se deixar ser influenciado pelo, pelo subtítulo. Porque a chamada parábola do filho pródigo, eu costumo dizer que é a parábola do pai amoroso. Naturalmente que esse homem tinha dois filhos, um mais moço e um mais velho, diz o próprio texto. Mas começa assim, disse-lhe mais Jesus, certo, vou destacar, ó, certo homem. Então é certo homem, a parábola é falando sobre um homem e este homem tinha dois filhos. Então por isso que eu gosto de fazer essa observação e optar por esse título. A parábola, por exemplo, do pai amoroso. Porque essa parábola, quando entendida, e quando a gente começa a ler de uma forma bem cuidadosa, vai nos ajudar bastante. Porque a gente vai notar que a parábola, lá no finalzinho, vai mostrar, e eu vou até aqui lá no final com vocês, e geralmente isso já é uma dica de ouro, vou dizer assim, é, sempre, vou dizer, na parte final, que vai estar, vou dizer assim, a lição. Imagine alguém conta uma historieta, um causo, ou um caso, e fala assim, moral da história, é isso. Aí você, entendi. Foi contada a historieta e você entendeu a lição ou a moral da história. Via de regra, a moral da história vai estar sempre no final. E qual é a ideia aqui da parábola contada toda por Jesus, lá do versículo 11 até o 32? A moral é essa parte. Era justo, porém, regozijarmos e nos alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Ou seja, vai mostrar dentro de um contexto a necessidade de se alegrar quando se tem um perdido, quando uma pessoa está morta em seus delitos e pecados, ela é vivificada, ela estava perdida e agora é achada. Isto vai estar relacionado geralmente com os detalhes dentro do próprio texto. Não começa aqui, vou dizer assim, porque é uma série de três parábolas, mas é uma série de três.
E a gente precisa ler as três juntas para você entender. Porque quando você se reporta lá no versículo 1 desse mesmo capítulo, a gente vai ver que tem um público. E qual é o público? Este aqui, ó. Ora, havia dois públicos, a gente pode identificar, né? Primeiro, os publicanos e pecadores. Estes publicanos e pecadores estavam o quê? Chegando para ouvir, ou seja, ouvir quem? Ouvir Jesus. E os fariseus é um outro público, então tem dois públicos distintos, publicanos e pecadores, na minha categoria, vou dizer assim, e fariseus e os escribas. Esses fariseus e os escribas, eles estavam o quê? Murmurando, havia um conflito. Eles estavam murmurando. E qual era a reclamação deles? É porque eles estavam dizendo que este, numa alusão a Jesus, recebe pecadores e come com eles. No final da história, os fariseus e pecadores, no final da história, como eu agora me refiro, à da parábola do pai amoroso. Não estou nem chamando mais de parábola do filho pródigo, para você, quem sabe, se reprogramar mentalmente falando e tentar se aproximar ou dar um título que seja mais próximo, porque a parábola, repito, a parábola é a respeito de um homem. É o homem que tinha dois filhos, é o pai que tinha dois filhos. Mas então é a parábola do pai, tá certo? E é um pai, de modo amoroso. Se você quiser colocar um outro título, você possa, então, aproveitar a oportunidade e fazer esse tipo de exercício. Mas quando chega lá embaixo, você observa que quem é que o filho pródigo, vou dizer assim, aquele esbanjador, o mais moço, estava se assemelhando? Estava se assemelhando, naturalmente, aos perdidos que Jesus estava recebendo. Estava sendo semelhante, né, aos pecadores, aos publicanos e pecadores. O filho pródigo, vou dizer, é um retrato, né, vou dizer assim, é uma selfie que representa aqueles homens os quais eram motivos de murmuração por parte de quem? Dos fariseus e, e dos escribas. Agora, por sua vez, a multidão tem que ser levada em consideração. A gente observa que o filho mais velho representa nessa parábola, porque foi contada para eles, para esse público distinto, que era composto de publicanos e pecadores, na primeira categoria que eu estou colocando, e na segunda categoria, como escribas e fariseus, esse filho mais velho representava, naquele dia, contado por Jesus, essa parábola, os fariseus e os mestres da lei, que estavam na casa do pai, tinha tudo, mas estavam resmungando, reclamando, não estava contente. Ou seja, a parábola, na verdade, nada mais é do que um reflexo. É como se fosse um espelho, vai espelhar, vou dizer assim, alguma situação humana, e a gente vai se identificar. Não apenas o público, isto é, aquela multidão se identificava, mas nós hoje, ao ouvirmos ou ao lermos a parábola, de uma forma ou de outra, a gente acaba se identificando. Mas é importante que a gente salientar que nós precisamos, por exemplo, fazer o seguinte: identificar o público-alvo, que é o público original. Depois a gente precisa estabelecer as referências para perceber como é feito assim a colocação da parábola, porque vai gerar um efeito e até mesmo um impacto nos ouvintes. A gente precisa descobrir a lição da parábola. E, como eu disse aqui, que geralmente a lição da parábola está no final dela, a gente vai ter que interpretar todos os detalhes contidos na parábola em função da lição. A lição é explicitada, é colocada, é escancarada, vou dizer assim, por parte daquele que conta, no caso, Jesus Cristo. E, em alguns casos, quando a parábola era tão difícil, vou dizer assim, entre aspas, enigmática,
Os discípulos perguntaram, eles não entenderam, e Jesus vai lá e explica. E graças a Deus que nós temos algumas explicações de parábolas da parte de Cristo, porque senão a gente ia ficar, cada um, de repente, dando um palpite, porque eu penso assim, eu acho que é desse modo aqui, eu acho que é isto. Gente, a gente ia ficar realmente quase que se digladiando para ver quem é que tinha uma opinião mais acertada, mais próxima. Mas graças a Deus que, em alguns casos, Jesus mesmo explicou a parábola. E graças a Deus, quando a gente tem uma parábola já explicada, porque tá bem, vou dizer assim, é um alimento que já foi mastigado, e a gente isso coloca na nossa boca e a gente degusta, e a gente, então, vem ter essa saciedade em nosso ser, de modo que a gente assimila realmente todos os nutrientes desta parábola, porque tem lições e verdades preciosas. Eu vou me reportar aqui, nós estamos no Evangelho de Lucas, eu vou colocar aqui no capítulo de número 10, porque provavelmente a gente vai ter Lucas 10. A gente vai ter alguma informação aqui. Vamos aqui agora. Antes de terminar esse vídeo, eu preciso falar sobre isto. É, quando aqui está tendo vou dizer assim, 10, versículo 23, vamos do 25, e eis que ele se levantou, certo doutor da lei, e para o experimentar disse, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Essa pergunta, né, faz com que Jesus responda, etc e tal, e lá no finalzinho, lá no versículo 27, ele, porém, querendo justificar-se, aquele, esse doutor da lei querendo se justificar, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? E Jesus, então, vai contar a parábola que geralmente a gente conhece como a parábola do bom samaritano. Acontece que eu tenho uma certa ressalva ao mencionar, eu vou colocar entre aspas, o bom samaritano. Por quê? O contrário, eu vou dizer assim, o oposto, o antagônico, né, de bem é mal com L, de bom é mal com U. É como se eu fosse aqui explicitar assim, o lobo mau. A gente sabe que o lobo mau do personagem é aquele maléfico mesmo, ruim, de natureza, que quer devorar, que quer destruir, né? Assim. E quando você fala assim, a parábola do bom samaritano, pode dar a impressão, ainda que não seja esta, de que os outros samaritanos não sejam bons. É como se alguém falasse assim: vamos contar aqui uma parábola do bom muçulmano, como se todos os muçulmanos fossem pessoas horríveis, cruéis, bárbaras, etc. e tal, quando na verdade não é. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. Eu sei que é uma questão que convencionou nas nossas Bíblias, tem o subtítulo que não está no original, a parábola do bom samaritano. A gente já viu que a parábola do que a gente chama de filho pródigo, na verdade, é a parábola sobre um certo homem que tinha dois filhos. Mas por que enfatiza só o filho pródigo? Eu sei que tem esses personagens, o pai e os dois filhos, né, na história contada, na parábola. Mas a parábola é sobre certo homem, e os dois filhos pertencem, né, são desse certo homem, que a gente não tem o nome, mas a gente tem essa informação. Então, por isso que eu sugiro aqui, parábola do pai amoroso. Fala certo homem, nós não temos nome, e por isso eu acho que isso satisfaz mais, não a minha curiosidade, a minha ideia, mas eu acho que é bem melhor. Da mesma forma, quando eu falo a parábola do bom samaritano, eu posso passar a impressão, ainda que não seja essa a intenção, passar a impressão, então, de que os restantes do povo de Samaria, né, os samaritanos, eram ruins, quando, na verdade, não era. E essa parábola vai surgir por conta dessa pergunta daquele homem escriba, aquele homem escriba, não, que eu digo aqui, que está aqui, o certo doutor da lei. E ele queria se justificar,
perguntou, quem é o meu próximo? E Jesus vai contar, falando que um homem descia de Jerusalém a Jericó, e a gente não pode alegorizar. Ah, Jerusalém, vou dizer assim, Jerusalém é o céu. Não, o homem estava descendo realmente de Jerusalém. E estava indo em direção à cidade de Jericó. Ah, caiu na mão de salteadores. Os salteadores aqui é o inimigo, é o diabo, é isto, aquilo, outro, é o Ramais. Não é nada disso, gente. Aqui os salteadores significa salteadores. Aí, deixando meio morto, ele quase morreu. E quando começa a falar aqui que o sacerdote passou de largo, depois menciona que no dia seguinte, ó, aproximando-se aqui aparece um samaritano, né? Vou dizer aqui, ó, mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, vendo-o, encheu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite, porque ele levava azeite, que serviu até como um óleo que a gente chama de medicinal. O vinho, que nesse caso também acabou fazendo asepsia, já que provavelmente ele não tinha água, porque senão ele ia lavar também as feridas. Mas o azeite, como algo que tem esse teor medicinal, terapêutico, e o vinho, que serve então para asepsia, ele acabou sendo colocado, ele coloca sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem, aí suponhamos que você queira alegorizar. Ah, a estalagem aqui era a igreja, porque ele foi cuidado nela. Gente, não é igreja, aqui é estalagem, é hospedaria mesmo. Então a gente tem que evitar esse erro grosseiro de tentar alegorizar um texto dando um sentido mais profundo que a gente tira da nossa mente, por mais bem intencionado, mas que não está no texto. Mas o que a gente observa nessa historieta, que é uma parábola contada por Jesus, e como eu disse, onde é que está a lição da história? Porque se lá em cima esse certo doutor da lei perguntou a Jesus, houve uma troca, né, teve resposta, um retorno, um feedback, como nós falamos que é um retorno, o feedback é esse retorno, né? E teve esse feedback, ou retorno, e depois ele ainda fala, Senhor, mas quem é o meu próximo? Ele está querendo sair fora, né? Tipo, lavo minhas mãos, se justificar, e Jesus vai contar essa parábola justamente para mostrar quem é o próximo. E Jesus faz com que, vou dizer assim, o próprio doutor da lei responde. Porque foi feita a pergunta: qual, pois, destes três te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Tipo, quase que engolindo, fazendo aquele barulho assim na saliva, aqui na garganta, de saliva, né? Hum. Aquele que usou de misericórdia para com ele. E qual é a lição? Disse-lhe depois Jesus: vai e fazes tu o mesmo. Ou seja, a moral, a lição que contada nessa parábola está aqui resumida no versículo 37, né? Ou seja, evoca que ele haja com misericórdia para com aqueles que estão diante deles. É o ensino de Jesus, é a lição. Aí, de repente, você fala assim, poxa, é só isso? Jesus, ele começa a falar do versículo 30 até o 37, só para fechar com essa lição. É isso mesmo? É isso. Acontece que às vezes a gente quer colocar uma enxurrada de opiniões, de ideias nossas dentro do texto, e a gente acaba atrapalhando o texto. Mas o texto, ele chega a ser, ao mesmo tempo, profundo e simples. É um misto de simplicidade com profundidade. Porque Jesus, sem dúvida alguma, é o mestre dos mestres. Essa é a primeira parte sobre parábola. Eu vou continuar aqui fazendo mais alguns vídeos sobre parábolas e a gente vai tratar algumas delas depois, mostrando alguns pormenores, mas sempre considerando essas questões que eu já mencionei. Para terminar, eu tenho um livro, um livro, na verdade, um e-book, né, porque é em PDF, que eu adquiri
na própria editora, não é pirateado nem nada, mas está aqui salvo na minha conta, não neste notebook que eu estou utilizando, mas na minha conta, de modo que eu tenho como acessá-lo. Não fiz, mas algumas poucas algumas ideias eu tirei daqui, desse livro, As Parábolas de Jesus, comentadas por John MacArthur, que fala sobre os mistérios do reino de Deus revelados nas histórias contadas pelo Salvador. São alguns insights, algumas ideias que eu peguei aqui, e isso ao longo também do tempo, né? A gente vai aprendendo, vai cada vez mais ouvindo, estudando, pesquisando, e de alguma forma a gente vai acumulando, né, esse conhecimento a respeito não apenas dos evangelhos, das parábolas propriamente dito, e alguém pode perguntar assim, mas por que fazer um vídeo ou ainda vários vídeos sobre parábola? Porque pelo menos um terço do teor dos evangelhos, que são quatro, Mateus, Marcos, Lucas e João, um terço são constituídos de parábolas. Ou seja, se você não souber essas diretrizes para interpretar uma parábola, se você ignorar ou desconhecer que a lição da parábola sempre vem no finalzinho dela, se você não entender que é preciso observar esses detalhes em função deste ensino, dessa lição, que é uma verdade espiritual, que tem algo a ensinar, se você não souber que o objetivo era justamente invocar, fazer com que a pessoa tivesse uma resposta, né, vou dizer assim, quase que de imediata, a pessoa ia ter uma reação favorável ou desfavorável a Jesus. Se você não tiver essas questões em mente, você vai perder muito, porque um pouco mais de 30% de todo o evangelho, agora numa referência a esse conjunto de evangelhos, né, o evangelho de Jesus, 30% é constituído de parábolas. Então, se a gente não compreender um pouquinho, ter uma noção, a gente acaba perdendo pelo menos 30% de todo o teor a respeito de Cristo Jesus, ou digo, não a respeito, mas do próprio Cristo Jesus para a nossa vida. Então, percebeu a dramaticidade? E é temerário, né, a gente ficar, às vezes, ignorando algumas regras de interpretação das parábolas de Jesus. Mas admira-me bastante a pessoa de Jesus por conta desses ensinos, desse objetivo, com aquela função que já mencionei aqui, que não vou falar para não ser repetitivo, e o meu desejo é que você continue sendo um estudante da Bíblia Sagrada, que você continue indo ao texto bíblico. Quando eu projeto aqui esse texto, o texto bíblico, meu objetivo é fazer com que você leia, não necessariamente este texto que está em tela, mas que você preferencialmente acompanhe na sua casa, né, com a Bíblia aberta, e ver que se as coisas que estão sendo ditas faz sentido com o texto que está diante de você e que você possa ser enriquecido pela palavra de Deus. Nesse sentido, que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, porque essa certamente é a minha oração e o desejo do meu coração. Até o próximo vídeo sobre parábolas de Jesus.